E aí, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez. Mais um dia, estamos prontos para recomeçar o nosso estudo, sermos abençoados por essa ação. Obrigado porque você está aí comigo, não somente apreciando esse trabalho, mas se tornando um parceiro, uma parceira, levando essa mensagem avante quando você compartilha esse vídeo. Continue fazendo assim. Não se esqueça de se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, e deixar o seu gostei no final do vídeo. Um engano não tão sutil. Você sabe que o mundo vai atrás dessa teoria chamada teoria da evolução. Falar de algo diferente, por exemplo, nas universidades, é se colocar como motivo de chacota, como sendo retrógrado, como sendo não científico. Eu me lembro que um dia eu fui fazer um simpósio da criação em uma universidade federal, a Universidade Federal de Alfenas, a Unifenas. Os convidados para falar nesse encontro foi o Dr. Rodrigo Silva, o Dr. Naor Neves, homens de tremendo gabarito. E, no entanto, alguns professores dessa universidade começaram a boicotar esse simpósio, dizendo que questão de criacionismo é questão de igreja, não de universidade. Olha que coisa absurda. Apesar de ser ainda uma teoria, o assunto é tratado como verdade absoluta, de maneira que ela não pode ser questionada e não pode ser estudado outro tipo, outro modelo para explicar a origem das coisas, de tudo que existe. E agora, quem foi que fez isso? Quem foi que fez com que essa ideia se popularizasse a fim de chegar a tal ponto? Não se esqueça, meu amigo, que é o inimigo de Deus. Satanás foi quem preparou o ambiente para que isso acontecesse. Pensa bem, se o ser humano não veio das mãos de Deus, se ele é produto de um mero processo evolutivo, não há pecado. Se não há pecado, não há Salvador. Se não há Salvador, Jesus não existe, ou se existiu era somente um profeta, ou somente um profeta, somente talvez um professor de ética. Não existe pecado, não existe salvação, não existe vida eterna, somos produto do meio, haveremos de morrer e terminar tudo como se nada existisse. Satanás foi quem criou isso. Bom, agora como fazer com que essa ideia se propague e se prolongue se as pessoas guardarem o sábado? A primeira coisa que Satanás foi fazer foi exatamente tentar destruir na mente das pessoas a literalidade do capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. Bom, algumas pessoas dizem assim, eu até admito que Deus criou todas as coisas, mas qual foi o meio, qual foi o instrumento que Deus usou para criar todas as coisas? Eles dizem, foi a evolução. Deus criou todas as coisas e usou um processo de eras a fim de criar tudo que existe. Aqueles que falam assim, eles querem harmonizar o pensamento científico dominante da evolução com o relato da Bíblia. Inclusive, a Igreja Católica afirmou isso. A Igreja Católica afirmou a sua crença de que Deus usou a evolução para criar tudo o que existe. Bom, se isso é de fato verdadeiro, se Deus usou a evolução em eras, não há 7 dias literais, não há 7 dias literais, né? Mas eras indefinidas para criar todas as coisas. Isso quer dizer que Adão e Eva é um mito? Isso quer dizer que a queda também é um mito? Isso quer dizer que o sábado, como diz de guarda, não existe? Percebeu a sutileza do engano aqui? Percebeu? Satanás, ele quer exatamente isso. Ele quer fazer com que os seres humanos tire Deus do protagonismo da criação.
Ao fazer assim, não tem Deus para adorar, não tem mandamentos para guardar, não tem céu a esperar, não tem perdição a evitar. Ele domina tudo. Amigo, deixa eu dizer uma coisa. Eu vou ler alguns textos. São 2 textos que eu gostaria de ler para você. O primeiro está em Hebreus capítulo 11, versículo 3, que nos diz assim, ó. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela palavra de Deus. Deus fez o universo por sua palavra. Veja, por sua palavra. Ele não usou eras. Ele não usou anos infindáveis, milênios para criar. Ele criou por sua palavra. Deixa eu ler mais um texto, que está lá em Salmos 33. E veremos o versículo 6 e o versículo 9. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Esse texto não nos deixa dúvida alguma do processo que Deus usou para criar o mundo. Ele falou e as coisas surgiram. É um processo instantâneo. Haja luz e houve luz. Haja separação entre águas e terra, e assim se fez. Haja relvas, árvores frutíferas, conforme a sua espécie, animais, aves, peixes, e tudo se fez conforme o que Deus estava dizendo. Não tem nada a ver com um processo aleatório, evolutivo, que demandou eras, milênios. Não. Ele falou e as coisas foram aparecendo. Inclusive, aqueles que não acreditam que Deus criou o mundo em 6 dias literais e o 7º dia descansou, alguns eruditos, eles reconhecem que a fraseologia, a estrutura literária do texto demanda exatamente a compreensão de que Deus criou em dias literais. A palavra ion no hebraico significa dia. E quando ele é precedido por um numeral, denota um período de 24 horas literais. Entende? Então, perceba bem. A Bíblia fala no final de cada dia, né, da criação, diz assim, houve tarde, manhã, o primeiro dia. Então, o numeral precedendo o substantivo, ion, primeiro dia. Houve tarde, manhã, o segundo dia. Essa fraseologia, essa maneira de escrever esse relato, para os eruditos, é uma prova inequívoca de que o autor que escreveu Moisés pretendia que a sua audiência, os seus leitores, compreendessem o período literal de 24 horas para a criação. Querido amigo, querida amiga, quem é o maior interessado em dizer que Deus criou o mundo usando a evolução? Quem é o maior interessado nessa história? Não tenha dúvida, é o inimigo de Deus. Ele faz uma contrafação de Deus para enganar as pessoas. Porque se você, eu estou repetindo que é importante, se você acredita que o mundo veio de um processo aleatório que demandou milênios e milênios para se formar o que nós hoje conhecemos, então isso quer dizer que a semana literal não existe, a semana da criação literal não existe, isso é simplesmente um símbolo. Adão e Eva também é um símbolo. Então, se não existiu Adão e Eva, também não existiu a queda. Se não existiu a queda, não existiu o pecado. Se não existiu o pecado, não precisa de um Salvador. Percebeu o que acontece quando nós admitimos tal coisa? Nós destruímos o Evangelho. Escuta o que eu estou dizendo. Nós destruímos o Evangelho. Se o mundo foi criado em eras indefinidas, não existe sábado para ser guardado. Não existe mandamentos para ser observados. Nós não podemos acreditar nessas coisas. Nós não podemos acreditar.
E a lição vai dizer assim: ao atacar o sábado, Satanás desafia o ponto central da autoridade divina e o que poderia ser mais eficaz em destruir o memorial da criação em 6 dias do que negar a realidade dessa criação em 6 dias. Não é à toa que tantas pessoas, incluindo cristãos, ignoram o sábado. Que preparação para o engano final? Que preparação para o engano final quando os cristãos ignoram o sábado, quando os cristãos começam a acreditar nessas coisas? Que preparação para o engano final? Louvado seja Deus, porque nós não seremos enganados, porque estamos aqui estudando diariamente a palavra dele. A luz da sua palavra nos liberta dos enganos que Satanás tem levado a muitas pessoas. As mentes têm sido levadas cativas sob o poder do engano do inimigo de Deus. Aqueles que submetem-se à palavra de Deus, tentando entender o que Deus revela na sua palavra, levam a sua mente e o seu coração em sujeição à palavra. E esses estão em plena segurança. Eu louvo a Deus porque você é um desses. E eu também estou nessa busca. Vamos orar? Santo Deus e Pai, querido Deus, obrigado por sua revelação, obrigado porque o Senhor nos deu a entender esse assunto. Tu és digno de receber honra, glória, louvor e adoração, porque todas as coisas tu criaste. E acreditamos que tu criou tudo que existe aqui, esse planeta, em 6 dias literais, de 24 horas, e ao 7º dia descansou, abençoou e santificou esse dia. Queremos lhe pedir a tua bênção, Senhor, para que nós não somente guardemos esse dia, mas sejamos instrumentos do Senhor para ajudar outras pessoas a entender. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Foi bom estar com você, querido amigo e querida amiga. Amanhã continuaremos aqui nossa jornada. Eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.